filmes contemporâneos e antigos em que, além da porta, tem alguma coisa. Quando você pega os filmes do Tim Burton, não é porque ali se cruza aquelas portas todas, é porque ali tem uma maluquice daquela trajetória. Um filme do David Lynch que me impressionou até hoje é Estrada Perdida. Tem uma sequência em Estrada Perdida. Não, Estrada Perdida. E que o personagem, ele tem um quarto escuro e ele, o que tem por trás daquele quarto escuro? É uma viagem em direção ao que tem de segredo por trás daquela porta. Me lembrei da sequência fantástica do O Processo, do Orson Welles, que o começo do Processo de Orson Welles é uma animação de um grande artista francês, Alexandre Alaieff, em que tem as portas e o personagem parado lá querendo atravessar aquela porta. Como o que está por trás dos portões em King Kong. Os tambores do lado de cá e aquele urro do lado de lá. É uma festa de sugestões que deixam a gente num estado de tensão, de inquietação. Digo, caramba, só que ia ter que pesquisar muitos filmes para trazer um clipe gigantesco sobre filmes de vários tipos, onde tem um segredo por trás da porta. Isso aí reposa em cima da mitologia. Só um instantinho. Ô, Marco, vamos pegar o microfone? Pois não. A questão da morte é uma porta. A morte é uma porta. Os ocultistas e os maçons, não sei o que, tem lá um dragão do umbral que toma conta da porta que você passa para o outro lado. E você tem essas portas que você tem que abrir, as passagens, ritos de passagem, todos eles são ligados em porta. Quer dizer, isso está montado em cima de uma mitologia muito visceral da gente. Muito visceral. E aí você tem a explicação dos trânsito. Você pode botar ali à vontade. Aí, tem som aqui? Aí você me deu uma deixa. Tem um autor chamado Michel Gade, que é fantástico. Só para aí você me deu uma deixa para lembrar, você falou nessa mitologia, os críticos de cinema recorrem a Freud. As teorias psicanalíticas, mesmo as dissidentes, Freud é a base. As críticas feministas recorrem a Lacan, principalmente essa questão da castração. Os críticos de cinema, a sua maioria homens, eles odeiam esse tipo de extrapolação. É a castração, é o fetiche. O corpo feminino é fetichizado. Aí eu me lembrei aí tem uma mulher brilhante, uma crítica inglesa, teórica, chamada Laura Mulvey, que virou figurinha conhecida no circuito Helena Rubinstein, aquele Rio, Londres, Nova York, para falar sobre cinema, e era lacaniana demais. Só que, quando eu li um ensaio dela sobre um filme de pirata, chamado A Vingança dos Piratas, em que o personagem principal é uma filha de um pirata, ela usa calças e usa espada.
Aí ela começa a interpretar as calças, a espada, e o personagem masculino, o famoso herói, ele é um aristocrata, punhos de renda, e ela faz uma viagem sobre fetiche, espada, calça, castração, negação do corpo feminino. Caramba, que diabo é isso? Confesso que me desconcertou ver a análise de um simples filme de pirata como uma expressão das teorias lacanianas de fetiche e castração. Digo, cara, puxa, realmente, ou eu sou um idiota, não entendi, ou então ela conseguiu ir além. Depois ela reviu isso, porque era um pouco de abuso. As teorias lacanianas tinham essa de reforçar essa coisa do fetiche, da castração e do masculino. Mas o que o Mate me remeteu é o seguinte: os críticos usam Lacan, essa moça usa Lacan, os franceses usam muito Lacan, inclusive um que é um popstar chamado Slavoj Žižek. Já leram esse cavalheiro? Esse cavalheiro faz sucesso nas universidades americanas, na Europa, porque ele é uma figura que digere tudo. E ele escreve um livro. Tudo que você queria saber sobre Lacan, vendo Hitchcock. Ou tudo que você queria saber sobre Hitchcock, lendo Lacan. E o Žižek faz uma combinação de marxismo e lacanismo que é uma... Calada, né? Ele falando é performance. É uma figura, e ele tem esse Žižek é uma das figuras notórias, a Laura Mulvey, e ele diz assim, o crítico entrevista Žižek: você interpretou o filme Marnie, digamos, outro filme, mas você não viu. Eu disse, falou, não precisava ver, eu tinha intuições a respeito do assunto, eu vi o trailer, umas imagens ou outra, e eu fui em frente. O cara disse, mas e aí? Ele disse, quando eu revi o filme, só confirmei minhas intuições. Então, O filme era muito ruim. Olha só um instantinho, senão... Não tem mais o que falar, não. Era só isso. Agora, o que Mas eu passo. interessará, voltando à primeira deixa do Omar, os críticos ficam com Freud, Lacan, eventualmente um antipsiquiatra, mas raramente recorrem a uma figura notável chamada Carl Jung. Raramente recorre a Jung. Os dois, que eram parceiros, que eram colaboradores, quando romperam, Jung disse, não reduza tudo a trauma infantil, não reduza tudo a sexualidade. Tem alguma coisa mais além disso, ou mais para trás, ou mais fundo do que isso. No que diz respeito às análises dos problemas da mente, Jung concordava com o Freud. Mas no que diz respeito ao inconsciente, aí eles divergiram radicalmente, porque o Jung dizia que havia um inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, que ele associou a arquétipos, esse inconsciente paira no cinema da forma como, nos filmes, como paira na relação do espectador com os filmes. Espectadores vendo coletivamente o filme. O filme bate no inconsciente dessa massa, dessa multidão de espectadores. E ele via isso numa série de problemas que ele examinou
na sua psicologia analítica, que não é seguida pelos críticos e poderia ser muito útil para dissecar uma série de aspectos e de fatores do cinema contemporâneo, que são os filmes de terror, de zumbis, né? A gente vendo aquela coisa sinistra chamada Terceira Guerra Mundial com Brad Pitt, os zumbis ocupam o planeta, ali é uma apoteose do inconsciente. Você vendo os filmes de terror sobre zumbis, não pode ser alguma coisa simples, inocente, de uma massa de mortos-vivos ameaçando as pessoas. Tem algo por trás. Tem algo além da porta, né? que precisa ser, e o Jung, o inconsciente coletivo do Jung, poderia muito bem ajudar a interpretar esse estado de coisas. Como interpretar os filmes traumáticos do pós-11 de setembro dos Estados Unidos. Tem vários filmes, inclusive passam o tempo todo, e que prendem dezenas, centenas de pessoas pelo medo do atentado, medo do terror. Aí fica no ar aquela coisa, mas Jung poderia ajudar ajudar a gente a interpretar isso. Porque o Jung, como sabe o Palmeirano e a Goetheana daqui, Jung, se o Freud recorria a Sófocles, Édipo Rei, Electra e toda a literatura que ele cultivava, o Jung também ia buscar a sua inspiração em algumas coisas, como uma noção do Goethe, da literatura mundial, global. Uma noção do Goethe de que tinha uma planta primordial que era a origem de todas as plantas. O Jung pegou essas coisas e fez a alquimia dele aí, que ele era chegado a essa